Boa noite a todos. Vou fazer a prece de abertura, então. Deus Pai de infinito amor e bondade, neste momento elevamos nossos pensamentos a Ti em agradecimento a tudo que tem nos proporcionado, a proteção que nos tem dado, em agradecimento a podermos estar aqui reunidos para compartilharmos de mais um estudo, para que nós possamos evoluir um pouquinho mais. Agradecemos a proteção de todos os nossos mentores, agradecemos a proteção de nossos orixás e agradecemos a oportunidade de estarmos acolhendo a todos os que estão aqui, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, aqueles irmãos que estão precisando de luz, que estão buscando sair das camadas densas e caminhar para a sua própria evolução espiritual. Agradecemos a todos que estão irradiando essa energia positiva, nos iluminando, para que nós possamos abastecer o nosso conhecimento e assim ficarmos mais fortes nessa caminhada que nos foi dada, nesse fardo, que para nós, bem trabalhado, é um fardo muito leve. E agradecemos a nossa vida, e que seja feita a vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente vai começar o estudo, e foi o que eu estava falando para a Andréia aqui antes, né, a gente estava debatendo um pouquinho, era para ser uma palestra. Então, quando deu 5 horas da tarde, veio que mudou tudo. Senão não é nada disso, tira isso aqui, não vai falar, corta isso, vamos lá. Né, vamos fazer, nós estamos em uma roda de estudo. Então, eu, na hora, imaginei assim, uma mesa com todo mundo sentado, né, em que todos possam falar, pode fazer pergunta, a gente pode debater aqui, porque o estudo não é meu, é nosso, né, e eu sou muito grato pela oportunidade de a gente poder estar aqui, nesse momento. E, ao mesmo tempo, muito agradecido, porque devido à nossa evolução espiritual, devido ao auxílio dos amigos espirituais, nós podemos ter essa tecnologia que permite que, mesmo longe, nós possamos nos dar as mãos e possamos aqui se abastecer, né, dos ensinamentos e se tornar cada vez melhor. Né, e eu vou começar com uma frase do Frutuoso, é um palestrante, um médium que eu admiro muito, né, ele é médico, e ele fala assim: as consciências são eternas. É o doutor, se alguém quiser pesquisar, ele não conhece ainda, é o doutor Paulo César Frutuoso. E quando eu ouvi essa frase dele, me trouxe assim, uma profunda reflexão do que nós somos aqui. Nós nascemos, começamos uma história nova, né? Nós chegamos nesse planeta que nos abriga, que nos nutre, nos ensina, mas simplesmente para experienciar uma vivência humana, né? Simplesmente para sermos humanos. E aí eu ouvi outra frase que fala assim: nós não somos espíritos vivenciando uma experiência humana, nós somos humanos vivenciando uma experiência espiritual. Isso é muito forte e tem muito a ver com o tema de hoje, porque é um desafio você vivenciar essa experiência espiritual. É muito desafiador. É fácil? Não é. É um caminho muito estreito, com muita pedra, com muito espinho, é um caminho, né, que foi nos dado e só aqueles que são corajosos que seguem. Os que não têm o fortalecimento espiritual, não têm coragem, desistem no meio do caminho.
E Jesus Cristo, né, vamos falar assim, o grande JC 33. Ele, fabuloso, ele, fantástico. Ele mesmo veio e se fez experiência aqui. Ele procurou experienciar isso tudo, ele quis ser humano, mas para ele também foi muito esclarecedor e foi muito evolutivo, né? Porque ele, sim, foi um espírito que veio vivenciar o que é a humanidade, o que é estar aqui com o humano, e trazer para nós todos os conhecimentos espirituais. Mas qual o objetivo? Por que ele resolveu beber dessa experiência terrena? Por que ele quis isso? E ele veio, né, de certa forma, ele experienciou, ele evoluiu, e assim como ele, né, traz a questão das mentes que continuam armazenando as informações das nossas vidas passadas, através de eras, né, décadas, milênios. E o que é isso? O que é essas informações? Ela nada mais é que, parafraseando, o pó das imperfeições que está incrustado em nós, e aqui ele vai aos poucos sendo retirado, camada por camada, e a gente vai fazendo uma limpeza aqui, através da nossa caminhada. E essa caminhada, como eu falei, é uma caminhada para o mundo, por um caminho muito estreito, com muitas pedras, muitos espinhos. E nós caminhamos nesse mundo através dos mundos paralelos, das esferas espirituais, das camadas densas, por que não? Quantas vezes aqui a gente desce no umbral e volta, e bota o pezinho e volta, às vezes fica lá 1, 2, 3 semanas, 2 meses, volta, né? E por quê? Porque nós permitimos nos resgatar, mas, é o que eu sempre falo, né? Nós devemos experienciar a mediunidade. Nós estamos aqui simplesmente para se abastecer dela e para trazer isso para o nosso convívio e bater no peito, eu sou médium. Exige uma experienciação, né? Exige um sacrifício, exige trabalho. E aí cada vez mais nós falamos, nada é por acaso e nada é tão simples, nada é tão fácil. E a grande pergunta é, o que você tem aprendido até agora nessa vivência encarnatória? O que eu, Flávio, aprendi? O que a Maria Madalena aprendeu? O que a Andréia tem aprendido? A Iliane? O que a Aline tem aprendido? Quais experiências que nós temos passado? O que a gente conseguiu sobrepor em questão de obstáculos? E da onde que vem essa força que faz com que a gente continue prosseguindo? E muitas vezes errando, claro, né? Porque todos nós somos humanos, né? Nós erramos, mas nós erramos sim. Mas foi nos dado também a faculdade de poder consertar. Então, eu já ensinei para o meu filho de 5 anos. Um dia ele quebrou um vaso aqui em casa. Aí derrubou o vaso no chão, voou terra, fez uma bagunça danada. Ele já chegou lá no quarto, pai, o que foi com um olho desse tamanho, né? Ai, eu fiz uma bagunça. Eu falei, o que você fez? Aí eu vim ver, quando eu olhei o vaso, eu falei assim, não tem problema, vamos pegar a vassoura e vamos varrer isso tudo aqui. E aí ele me ajudou naquela tarefa de varrer, juntar aquela terra e acomodar aqueles cacos, e ele teve a preocupação do moço do lixo não cortar a mão, então pegamos uma caixinha, colocamos dentro, né, e ele falou, escreve aí, sensível. Eu falei, não pode ser frágil? Ele, pai, pode ser frágil então. Aí eu botei lá, frágil. Aí ele parou, depois a gente limpou tudo, ele olhou para mim e falou assim, pai, eu não acredito, você não vai brigar comigo, você não vai me bater. Eu falei, mas por que eu vou brigar com você? Não, mas eu quebrei o vaso, eu fiz bagunça. Eu falei, tudo bem, mas por que eu bateria em você por causa disso? Aí ele falou assim, você é o melhor pai do mundo.
Ainda bem que você é espiritualizado. E aí eu perguntei para ele, tudo bem, o que você aprendeu com isso? Eu quero que você me diga o que você aprendeu com isso. E aí ele começou a citar muitas coisas, né? Eu aprendi que eu tenho que ter mais cuidado, que eu não posso mexer nas coisas que são frágeis, né? Eu aprendi que se eu estragar alguma coisa, eu tenho que limpar. Falei, pois é, filho, nós não podemos consertar esse vaso, porque ele ficou 1000 pedacinhos. Mas a grande lição que ele nos deu foi que nós temos que estar vigilantes e temos que estar nos cuidando o tempo todo. Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações e nós podemos, sim, interferir nas coisas. Hoje nós quebramos um vaso. Amanhã nós podemos arruinar a vida de alguém. Nós podemos trazer um transtorno para uma pessoa, um peso. E aí é igual esse vaso. Não tem como ser consertado. Aí ele falou assim, e agora? Falei, agora o que a gente faz é o seguinte, nós erramos, mas nós podemos consertar. Aí ele olhou para aquele vaso e falou assim, pai, nem com super bonde não dá. Eu falei, realmente, a vida às vezes não nos dá esse super bonde para você juntar os caquinhos de novo. Mas o próximo vaso que a gente tiver, nós vamos ter todo o cuidado com ele. Nós vamos cuidar dele melhor do que a gente cuidou desse daqui. E aí vem, sim, aquela grande pergunta, o que a gente tem aprendido com a espiritualidade? Por que a gente foi para a espiritualidade? Eu não sei vocês, né, mas a minha história de como eu fui para a espiritualidade, ela começou quando eu tinha meus 4 anos de idade. E eu sou muito grato porque eu lembro tudo da minha vida a partir dos 8 meses de idade. Eu lembro tudo. Eu acho que minha mãe fala e fala assim, gente, o que é isso? Como é que você lembra disso? Nem eu não lembrava mais. E eu fui criado dentro de uma tradição muito católica e eu via espíritos. Eu via pessoas passando, eu via crianças pulando onde não devia, e eu ficava olhando aquilo e eu não entendia, porque uma hora estava ali, outra hora não estava. E chegou um ponto de querer até me levar para um famoso padre fazer um exorcismo, né? E aí a minha avó, minha avózinha, né, que esteja bem, desejo eu, ela, mesmo sendo muito católica, ela virou e falou assim, não, o que ele precisa é de educação espiritual. Eu nunca tinha ouvido falar em espiritual, aí eu falava para todo mundo, não, eu vou ser educado na espiritualidade, aí eu vou parar de ver isso tudo. Mas foi muito tênue isso, né, até os 5 anos, e com 5 anos eu comecei a ver outras formas espirituais. Eu comecei a ver as formas mais umbralinas. Então eu via aqueles espíritos faltando parte da cabeça, um buraco no peito, soltando aquela gosma. Eu fiquei um tempão sem comer banana amassada, porque eu me via muito nítido aquilo, né, aquilo tudo escorrendo assim. E aí me mandaram para um colégio católico. Falaram assim, tem que estudar com as freiras. Vai estudar com as freiras, isso aí vai passar. E aí foi pior ainda, porque dentro da escola das freiras, não estou julgando, né, nenhuma esfera religiosa, né, pelo contrário, eu sou muito grato por ter passado por isso tudo. Ali eu conheci as pessoas que se diziam ser temente a Deus, que adoravam Cristo, adoravam a espiritualidade, mas que batiam, que machucavam, que eram grossas, ignorantes, a ponto de você já chegar na escola assim com medo. E um dia uma freira, ela me deu um beliscão na orelha, mas quem está aí na casa dos 50 igual eu já deve lembrar que era um beliscão de unha, né, que pegava na orelha assim, aquilo cortava, chegava a sair sangue. E eu com 7 anos olhei para aquela freira e falei assim, como é que você pode ser de Jesus e fazer isso comigo? Aí eu comecei a ter medo de Deus, medo de Jesus.
porque para mim Deus ia castigar, Jesus ia me punir, ele não gostava de nada que eu fazia. Aí um dia eu falei para minha mãe, eu cheguei em casa e me tranquei no quarto e não queria sair do quarto de jeito nenhum. Aí ela falou assim, mas o que está vendo? Eu falei, não, aqui eu estou protegido. Protegido de quem, meu filho? Aqui eu me protejo de Deus, me protejo de Jesus. Porque eles querem me bater, querem me derrubar, querem me maltratar, só querem... E eu não quero isso, eu tenho medo. E aí minha avózinha de novo veio com toda a sabedoria dela, e olha que minha avó não tinha nem completado o ensino fundamental na época, né? Aí ela começou a falar para mim assim, filho, Deus é bom, Jesus é bom. As pessoas que não entenderam essa bondade ainda. Mas vai chegar um dia em que você vai participar de outras formas de conhecer Cristo e conhecer Deus. E aí, eu voltei, né, teve um padre que foi muito importante também, que era um padre que era um verdadeiro médium, aquele homem, né, e ele sentou comigo e durante um ano a gente conversou muito ali sobre a questão de ver os espíritos e o que fazer com aquilo, mas o que era bom de tudo, em momento algum, eu, Flávio, sentia medo daquilo. Então eu era uma criança que andava no escuro, eu andava em lugares fechados e eu não tinha medo. Eu tinha medo, sim, de cobra, né, de pessoas que pudessem fazer mal e tudo, mas medo da espiritualidade eu não tinha. E eu comecei a buscar essa questão do espiritual. Né? Por que eu vou numa igreja que eu não aprendo nada, uma pessoa só fala e eu tenho ainda que contar o que eu fiz de errado para aquela pessoa, se Deus está em todo lugar e Ele está me vendo, e aquilo tudo não fazia sentido, que não encaixava. E aí eu conheci a religião dos Mormons, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual eu frequentei durante 6 anos, e o que eu mais gostava ali é que eles tinham uma outra visão para depois da morte. E até então eu morri de medo da morte, tinha medo de morrer, uma coisa assim, que, nossa, falava em morte, era como falar do bicho-papão para mim. E eles dividiam, né, o pós-morte em 3 reinos para os quais você ia, e você ia ficar ali até você desejar ir para o outro, e até chegar no outro reino final, que era quando você estaria em contato com a espiritualidade. E um belo dia, meus questionamentos, e eles tinham um contato com os espíritos desencarnados muito grandes, tanto que tem um tempo que eles fazem as ordenanças que eles falam, e ali eles batizavam as pessoas que já morreram, eles selavam as famílias que já partiram, porque eles tinham um entendimento de que a gente chegava nesse mundo e procurava as pessoas afins, né, hoje eu sei que são os espíritos afins, para que a gente pudesse conviver e estar ali. E aí um belo dia, uma pessoa me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu peguei, olhei assim, folhei, soltei de lado. E passaram-se uns 6 meses, eu ganhei um romance espírita chamado O Amor Venceu. Aí quando eu li O Amor Venceu, nossa, aquilo descortinou aqui na frente, né, eu saí correndo procurar aquele livro, e aí eu comecei a minha caminhada na espiritualidade, né, mais na visão kardeciana. E foi onde me trouxe muito conhecimento, e aí eu já estava na minha casa dos meus 17 para 18 anos, e eu comecei a frequentar um centro espírita de estudos. Aí logo depois eu comecei a fazer parte da Rosa Cruz. Rosa Cruz me trouxe conhecimentos além do que eu tinha naquela época e além do que muitas pessoas tinham. Era até difícil falar um pouco dos estudos, porque as pessoas não compreendiam bem aquilo, né? E era difícil para mim entender que todos estavam numa caminhada evolutiva. Então era complicado aquilo, não poder dialogar com alguém, né, sobre o que a gente estudava, mas mesmo assim eu continuei. E em 87 eu conheci a Umbanda. E aí quando eu conheci a Umbanda,
né, foi justamente numa gira de Exu. Foi a primeira vez que eu fui no terreiro de Umbanda, e ainda era bem assim, bem temático, né? As luzes apagadas, luzes vermelhas, aquelas mulheres com aqueles vestidos lindos, aqueles homens de capa preta, e aquilo aflorou algo aqui dentro, assim, que eu falei assim, gente, eu quero ir a fundo nisso daí. E mal sabia eu que era a espiritualidade me direcionando para onde eu deveria estar, para aquilo que eu deveria ser. Então, se eu parar para olhar hoje, né, foi muito aprendizado. Muito aprendizado. Eu passei por 2 casas umbandistas. Uma foi a minha casa iniciática era da Mãe de Santa Lourdinha. Hoje esse centro não existe mais, ele acabou. E aí eu conheci a Altiva, não sei se vocês conhecem a Altiva, e a Altiva, ela me adotou como filho. Ela falou assim, você é meu filho que eu estou resgatando aqui agora, e passei a viver a condição de filho ali, dentro de uma família umbandista, que me trouxe muito conhecimento, trouxe muita dor também, porque a Altiva, ela era bem dura, assim, né? Tipo, você tem que aprender, e não era de passar a mão na cabeça, não. E eu vim parar no Xangô Menino. E uma das coisas que mais me fascinou no Xangô Menino foi quando a gente passa pela triagem e passa pelas reuniões de estudos, né, iniciais, e em que Banda falou assim, incorporação não existe. E aí eu sorri, sim, né, porque era um conhecimento que eu já tinha tido 10 anos antes. Assim, incorporação não existe, 99% dos médiuns são conscientes e pouquíssimos os inconscientes, muito poucos. E aí eu perguntei, mas como é que eu vou acreditar no médium? Né, se ele é consciente, ele vai saber tudo que eu estou falando. E aí começou-se uma outra fase de estudos, né? E aí eu fui entender que nós somos simplesmente aparelhos. E aí eu perguntei esses dias na confecção desse estudo, né, o que eu tenho aprendido? O que você tem aprendido nesse tempo todo que nós estamos nessa caminhada? Porque a gente chega na casa espírita, a gente chega no êxtase da ansiedade, de que eu quero aprender, eu quero saber. Aí você começa a sentir uma faculdade mediúnica aqui, e aí tem uma hora que você já se acha que não, agora eu estou podendo, sou poderoso, né? Os espíritos estão aqui comigo, e vamos, e aí a gente sai do ego, vai aqui para o egoísmo, vai para o egocentrismo, e aí aquilo bagunça, né? E é a hora de a gente colocar o pezinho no chão, né? E Banda sempre falou assim para mim, Flavinho, você sempre duvida de tudo, porque é na dúvida que você vai buscar certeza. Se você não duvidar, você nunca vai saber se você está certo ou não. Então, o que você faz? Tira o que é bom para você, e o que não é, você descarta. E aí eu ficava assim, mas como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que pode uma coisa dessa? E a gente sempre está, se você parar para pensar, nós sempre estamos em busca de respostas, né? Até que um dia venha a morte e ela nos abrace e nos leve para as esferas espirituais que devemos ir, e ali sim a gente vai entender onde foram nossas falhas, onde que eu errei e o que eu não deixei de acertar. E aí vem todo o nosso, eu falo assim, nós somos privilegiados de estarmos aqui nesse mundo hoje. Porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos em busca de algo que nós falhamos, né? Eu errei, mas olha que lindo, nós podemos consertar agora. E nós vamos errar muito mesmo, mas nós vamos poder estar sempre consertando aqui na frente, porque a espiritualidade, ela não é boazinha, né, mas ela é misericordiosa, ou seja, ela sabe exatamente o que ela vai te dar e o que ela vai te ensinar.
e unicamente depende de nós, né? O que é a nossa evolução? Somos nós. É quando a gente se olha aqui para dentro e entende que nós temos muito aqui ainda a arrumar, temos muito a organizar aqui. E isso é fantástico. E aí nós vemos, né, de ensinamentos engessados através dos séculos, até que Kardec teve essa grande intuição de começar a entender a espiritualidade, e ele é o nosso maior professor, porque ele sempre nos ensinou a duvidar. Ele duvidou, ele queria entender aquilo, como é que uma mesa gira se não tem uma máquina, não tem um nada ali dentro, né? Da onde vem essa força, né? Como é que pode materializar um espírito que não está ali, o que faz aquilo? E foram estudos que ele fez e que hoje nós nos beneficiamos e muito disso. E aí eu trago uma frase de Kardec que eu gosto muito dela, né? Então foi uma frase que eu guardei através dos tempos, que ela fala assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza espiritual, Deus concedeu ao homem o quê? A vista corpórea, para que nós pudéssemos olhar o mundo, olhar as cores, pudéssemos analisar. E com isso nós também temos, né, um sentido, e se tornou isso um instrumento especial para a gente, a visão. E, falando em instrumento, ele também completa na frase assim: com o telescópio, ele mergulha ao olhar nas profundezas do espaço. Você olhar além da Terra. Isso é incrível. E com o microscópio, ele permite que nós possamos analisar o mundo dos pequeninos, as pequenas coisas, aquilo que nós não podemos ver a olho nu. E para penetrar no mundo do invisível, Deus nos deu a mediunidade. E aí a gente olha e fala assim: nossa, né, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, se não me engano, no item 9. E aí a grande pergunta é: o que você, Andréia, sabe da mediunidade? O que você, Augusto, sabe da mediunidade? O que a Milson sabe da mediunidade? O que a Eliane, Maria, né, os que eu estou vendo aqui na minha frente, sabem disso? Reflete um pouquinho, para vocês busquem o que nós conhecemos da mediunidade. Quem já está aqui há mais de 50 anos caminhando na mediunidade, dá um joinha para mim aí, isso que eu estou vendo aqui. Quem está há 10? Quem está chegando agora? Quem está começando agora? Você tem quanto tempo, Aline? Vou fazer 7 anos esse ano de Xangô. Nossa! Maria Madalena, você tem quanto tempo, Maria Madalena? Pouco tempo? Às vezes quando eu falo assim, não, eu iniciei um bando em 87, aí todo mundo fala assim: nossa, olha quantos anos que tem aí. E aí, por que você não fala mais? Por que não? Porque o aprendizado também é interno. Nem tudo que você aprende é para você estar se enaltecendo, vou colocar assim com isso, né? Porque dentro da mediunidade a gente às vezes começa a se enaltecer. E aí eu pergunto: como você se tornou um médium? Essa pergunta é forte, né? Quais são as ferramentas da mediunidade que você utiliza? Para que serve a mediunidade? E aí, para os que já estão na caminhada há muito tempo aí, eu sou um médium desenvolvido, e agora? Para onde que eu vou? Vou ficar aqui com o que eu tenho? Vou guardar isso num baúzinho? Então, nós vamos voltar às aulas. E agora começa o nosso estudo. O que é mediunidade? Mediunidade, eu gosto quando a Sueli Caldas Schubert, ela define isso
como a porta que se abre para os alunos espirituais e compete a cada um o que ela se manifeste e que se mantenha aberta por intercâmbio dos espíritos de luz. Nisso. E, na verdade, a mediunidade é um conteúdo escolar que nós estamos aprendendo na caminhada nesse planeta. E, através dela, nós podemos amenizar nossas faltas. E ali nós encontramos uma grande oportunidade da evolução espiritual, né, de como que nós vamos evoluir. Mas de que maneira? Nós sabemos, né, que a mediunidade ela nos é facultada desde que nascemos. E com o desabrochar da idade, isso vai se tornando mais tênue. No meu caso, eu vi espíritos. E aí eu esqueci de falar, um belo dia eu fiz um acordo, falei assim, olha só, se eu só vejo esses espíritos e eu não tenho nada a oferecer para eles, eu não posso fazer nada por eles, eu gostaria muito que eu não visse mais. E aí começou algo incrível. Eu simplesmente parei de ver. E aí eu comecei a sentir falta de ver. Aí eu falei assim, é um ser humano inconformado, né? Quando vê, não quer. Quando tá vendo, também não quer mais. E aí? Como é que fica isso? E é muito engraçado, porque depois que foi tirada essa questão de eu ver, um dia eu falei com a preta velha no centro, eu falei, nossa, eu parei de ver, eu pedi para ver. Aí ela me trouxe uma grande lição que ela falou assim, que bom que você está aprendendo isso cedo. Você é o médium, você é o medianeiro, você é a ponte, mas você tem total controle sobre você. Então não é aceitar o que a espiritualidade também te traz. Você também tem o livre-arbítrio de falar assim, olha, eu não quero mais. Isso aqui para mim não está agregando. E passaram-se os tempos, casei, tive filho, sempre buscando o estudo, e essa busca por estudo levou também a, não vou colocar causa, né, mas levou a circunstância de eu sair do relacionamento que eu estava, porque o que acontece? Eu sempre, Bando uma vez falou, não adianta um espírita querer casar com um evangélico, não vai dar certo. Não adianta o católico querer se relacionar com o espírita. Não vai dar certo. Então, que se relacione dentro da vertente religiosa que cada um tem, que aí funciona. Porque nós espíritas, nós temos que estudar muito, muito. A gente tem que estudar porque nós precisamos ser uma pessoa para se preparar de maneira equilibrada, né, para poder direcionar essa faculdade do servir. E quando você começa a buscar as coisas aqui, o companheiro, a companheira, a esposa, o esposo, que não acompanham, eles perdem força nessa caminhada. Eles não conseguem te acompanhar. E aí eles simplesmente desistem no meio do caminho. Se eles não desistem, eu costumo falar que a espiritualidade tem um grande jogo de xadrez assim, né? Aí olha e fala assim, não, aqui não está indo, então vamos tirar essa pecinha daqui, né? Cavalo come a torre, vamos embora, né? Bota um bispo aqui, vão equilibrar essa coisa. E assim vai. E aí, na minha separação foi onde eu tive que me agarrar muito à força espiritual, porque eu estava assim, eu, Flávio, psicanalista, constelador familiar, terapeuta sistêmico, espírita, do Xangô menino ainda, né? Um bandista, tenho conhecimento do kardecismo. Então, eu estou forte aqui. Eu vou, isso aí para mim vai ser fichinha. Balela. Isso é fácil. Mas no caso de uma separação, primeiro a gente tem o processo de verbalização. A gente conversa aqui, né, bate papo, e aqui a gente decide que não dá mais. Aí depois vem o processo de aceitação, que ocorre mais ou menos 2 meses depois, que é onde você entende que você não tem mais que estar ligando, perguntando, se preocupando, você não tem que dar satisfação, você não tem mais que estar ali. E aí vem um processo muito pior mesmo, que é o desligamento emocional.
esses processos fui eu que defini, tá? Isso foi para o meu TCC de psicanálise. Né? Então, o que é o processo de desligamento emocional? Ele é rápido? Não. Às vezes leva até 10 anos. Às vezes leva uma vida inteira. Mas ele é um processo que é necessário nós olharmos com muito cuidado e muito carinho, porque é nesse processo que ocorrem as agressões, os crimes passionais, a gente vai para uma depressão, a gente se frustra, a gente desacredita em tudo que a gente conhece, e eu, por pouco, por bem pouquinho, eu digo assim, por 100 milímetros, eu quase me desvinculei da espiritualidade. E aí, bastou eu passar por um processo de ficar 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir, para entender que algo estava ruim e que eu não era o super-homem e que a espiritualidade não estava me abandonando, mas eu estava me afastando dela. E foi aonde eu pedi ajuda. E a gente tem que pedir ajuda. E aí eu me reconectei com a espiritualidade novamente, trouxe toda aquela força de luz, entendi o processo que eu estava passando, e foi me mostrado claramente que isso já vinha de vidas passadas, tinha a ligaçãozinha lá no atrás, o porquê que isso estava acontecendo, e aí eu fui confortado. E no dia em que eu estava caindo mesmo, eu vi claramente, né, Tia Maria, Preta Velha, o espírito de luz que me ancora, que me protege, ela chegou e falou assim: filho, você tem o conhecimento, você tem todas as práticas que você tem aí, mas de nada serve para você se você não se arriscar a andar sobre as águas. E eu olhei assim, como é que eu vou andar na água, gente? Estou afundado na lama do umbral aqui, já estou só com o narizinho de fora e o pior é que eu estava gostando, né? O pior de tudo é isso, que a gente começa a gostar. E aí eu fui entender que ela estava falando da fé. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar, primeiro, em você, que você consegue se levantar. E segundo, trazer todo o aparato espiritual para cá. E naquele contexto eu me vi um médium indisciplinado. Eu falei assim, até que um dia um outro mentor soprou no meu ouvido assim e falou assim: se você não sair desse estado agora com tudo que você tem, coloca tudo numa malinha e vai embora. Desiste. Porque de nada vai te servir. De nada vai adiantar. Porque é muito fácil você falar para o outro: faz uma prece, faz uma oração, quer um passe, quer um reiki, né, quer enfim, né, que eu faça um pedido aqui para você, né, vamos fazer um trabalho aí para você ter um amuleto em casa. Isso tudo é fácil falar para o outro, mas trazer para a gente é muito difícil. E uma coisa que eu observei na caminhada da mediunidade, nós, eu, vocês, a gente se dedica muito mais para o outro, se preocupa em dar para o outro do que trazer para cá. E aí me reporta uma coisa que eu sempre observei nas casas espíritas, né? Eu sou muito observador. E aí vem a questão da disciplina, da boa vontade, de amor e abraçar essa tarefa que nos foi dada. Então, nós não estamos aqui por acaso só porque a gente está achando que é tudo bonitinho. Nós estamos aqui por algo maior, algo muito maior. E aí eu entendi que eu tinha que olhar para mim, trazer a força espiritual para mim, me empoderar aqui de novo, e aí sim eu ganharia a força que eu precisava para poder ajudar os outros. Porque eu pergunto para vocês, dentro da mediunidade, hoje, né, até a situação que nós estamos passando, quantos % são vocês dentro da mediunidade? Quantos % sou eu, Flávia, você, Andréia, você, Aline? André chegou a olhar para o céu, falou assim: gente, a gente vai pensando aqui, a gente vai trazendo. E aí a gente vê que nós somos só 5%, mas nós somos 95% o outro, porque é tudo para o outro. Eu vou na casa espírita porque eu vou ajudar o outro. Eu estou lá porque eu estou ajudando a dar paz, e essa coisa toda, né?
Então, a mediunidade, né, hoje eu tenho ela como um convite para reavaliar tudo que nós fizemos até hoje, até agora, 1 horinha atrás, e a gente pode recomeçar com as bases espirituais, mas de uma forma mais segura, né? E descobrindo que esse intercâmbio com o plano espiritual, essa comunicação que a gente faz aqui, é o caminho que nós escolhemos no nosso planejamento reencarnatório para sermos felizes. Então, a mediunidade, além de ser ajuda ao próximo, de ouvir espírito, conversar com o espírito, né, de trazer toda a força energética para poder auxiliar o outro, é, na verdade, o caminho para nós sermos felizes. E muitos irmãos desencarnam sem ter conhecimento disso. Porque chega uma hora que nós estamos ali tão intrínsecos, né, tão voltados, focados para a mediunidade, que aquilo começa a ser algo automático. Né? Chego lá no centro, esfrego a mãozinha, dou o passe, né, fico ali, às vezes, muitos médiuns estão lá na vibração e estão assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada. Né? E foi muito engraçado que eu faço parte de um grupo de apometria, então nós fazemos trabalhos apométricos toda terça e toda sexta-feira à tarde. Se alguém quiser participar, depois fala comigo, manda uma mensagem para mim, que aí eu coloco vocês lá para vocês participarem. Quem nunca ouviu falar sobre apometria, é um grupo muito bom para a gente aprender. Isso não quer dizer que vocês vão sair da casa, que vocês vão parar, pelo contrário, é mais uma ferramenta que a gente está agregando, então é parte dos estudos. E nesse trabalho apométrico de terça-feira foi algo muito incrível, foi algo muito intenso, porque ali a gente estava tratando de uma pessoa e a gente não estava conseguindo abertura para chegar naquela pessoa. E é assim, eu vou explicar de uma forma bem simples a apometria, né, para quem não conhece ainda. A apometria é um desdobramento em grupo em que você volta para uma determinada situação em uma vida passada, se for o caso, e ali você realiza as cirurgias espirituais, os acolhimentos, né, você consegue dar luz aos envolvidos naquela situação. E aí a gente começa a entender muito, né, da questão espiritual, que ela vai tanto para trás quanto para frente. Né, não é algo assim totalmente linear, só daqui, ela vem aqui atrás. E aí eu aprendi, teve um ser que apareceu lá na hora, e ele estava impedindo essa pessoa de se olhar para ela, né, de deixar que chegasse todo o aparato espiritual para ela. E aí o dirigente falava assim para mim, pergunta para ele por que ele está fazendo isso. Aí eu perguntei, né, aí a resposta foi assim, porque vocês buscam o que ferem vocês, vocês buscam o que machucam vocês. E tem horas que vocês não conseguem absorver aquilo e se autoajudar. Aí eu perguntei, o que precisa ser feito para que essa pessoa, essa irmã que está aqui, se permita ser tratada? Aí a resposta veio em torno de uma charada, eu falei assim, gente, os espíritos fazem charada, o que é isso? Né? E a resposta foi assim, basta acreditar naquilo que você não vê. Aí eu falei, em Deus, e fiquei aqui, né? Aí, de repente, um mentor se aproximou e falou assim, fé. Essa é a chave, é fé. E aí a gente falou para a irmãzinha que estava lá na maca, né, de tratamento, falou, olha, você tem que ter fé. Se você ter fé no grãozinho de uma mostarda, igual a banda sempre fala, né, a banda vive falando disso, você vai conseguir sair da situação que você está. E nesse momento, aquela irmã respirou fundo,
e ela se abriu para a espiritualidade, ela confiou no que estava sendo feito, e aí os mentores, através dos médiuns do grupo, conseguiram fazer a cirurgia que era necessário para tirar ela daquele estado letárgico em que ela se encontrava naquele momento. Mas aí, um espírito de uma camada mais densa, né, um irmão que estava ali, e ele sugava algo de dentro dessa pessoa, e a gente conseguia ver nitidamente fios ligados à nuca dela, e aquilo sendo sugado e sugado, e eu perguntava, gente, o que é isso? Aí eu perguntei, por que você faz isso? Aí ele falou assim, porque ela quer. E é da onde eu me alimento para poder continuar na esfera terrestre em que vocês estão. E aí eu pedi permissão, né? Eu falei assim, eu posso dialogar aqui, porque algo me chamou a atenção ali. Eu falei, mas como que isso acontece? Aí ele falou assim, através dos médiuns. Eu falei, mas como, gente? Então quer dizer que eu também ajudo ali? Não, tem diferença. Aí ele falou assim, muitas das vezes, os que estão na minha condição fazem um pacto com o médium. Então vocês têm aí, na esfera que vocês estão vivendo hoje, as cartomantes, os que trazem o amor de volta, né, os que vão afastar as pessoas de você e aquilo tudo, mas elas ainda não buscam o conhecimento da luz. Então elas vão nas trevas, porque vocês são luz e sombra. E bem equilibrados, vocês não podem viver sem a sombra e também não podem viver sem a luz. Um depende do outro para existir. E é a nossa condição. Eu sou da parte da sombra e tenho os da luz. E nós se completamos. Então não pense que aqui nós brigamos, a gente se degladeia. Não, aqui tudo é harmonizado. Tudo depende de vocês humanos. O que vocês buscam, o que vocês querem. A espiritualidade é muito vasta, ela vai te dar aquilo que você está pedindo. E aí ele falou que através dos médiuns que trabalham nas sombras, e que para eles está tudo certo, não cabe julgamento nenhum para a gente, ele se alimenta do fluido vital daqueles que buscam esse tipo de mediunidade. Ou seja, eu vou te dar o poder de você ver o futuro dessa pessoa, de você trazer quem ela quer de volta, mas em compensação eu vou sugar dela o fluido vital, que é o que me mantém nessa camada do planeta de vocês. E isso foi aterrorizante para mim, porque eu notei que todo pensamento ruim que a gente tem para com o outro, os momentos de ódio, de raiva, né, que dá vontade de quebrar o pescoço, quem que nós estamos alimentando? E aí nós falamos assim, existe a parte ruim, existe, mas porque nós permitimos. Mas tudo bem, nós estamos num tempo de evolução. E aí, nesse grupo ainda, um espírito de luz muito forte, que nós conseguimos identificar como o arcanjo Miguel. Ele veio, iluminou essa pessoa, permitiu que fosse feito o trabalho que tinha que ser feito ali, né, que era uma cirurgia espiritual, e foi tratado desde as partes genitais até as partes vocais, para vocês terem uma ideia. E de dentro saía um líquido preto, espesso, parecia um chorume, sabe aquele líquido que sai do corpo quando a gente está em decomposição? E aquilo eu olhava e falava assim, gente, eu não entendi o que era aquilo. Até que, nesse momento, uma outra entidade chegou e retirou algo dali, acolheu, e aí eu perguntei, o que é isso? Ela falou assim, é o veneno. Eu falei, mas que veneno é esse? É o veneno que vocês produzem dentro de vocês. É o ódio, é a raiva, é o apego material, é a ostentação, né, é se achar melhor que o outro, e vocês, aos pouquinhos, vão se envenenando. Mas, como é permitido a gente ceder esse veneno, também nos é permitido atirar. Aí ele falou assim para mim,
os espíritos das sombras não são tão ruins quanto vocês pensam. Eles simplesmente vão torturar vocês naquilo que vocês trazem, naquilo que vocês querem ter aqui dentro. E quando fechamos o campo apométrico, a grande lição que ficou foi fé. Tenha fé, caminhe, seja humilde, estude, busque conhecimento, ajude você primeiro. O médium tem que se ajudar para depois ajudar o outro. E nesse caminho da mediunidade, ele é muito vasto. Então, muitas vezes, nós se aproximamos de alguma pessoa e aí a gente fala assim, nossa, aquela pessoa chegou perto de mim e conversou comigo, ela saiu bem, mas eu estou tão ruim, estou tão mal, tô tudo doído, né? Porque nossa mediunidade também é uma esponjinha. E ela faz com que a gente sugue aquilo. Mas nós, médiuns, precisamos buscar o conhecimento e ter a fé suficiente para pedir aos nossos mentores de luz que nos auxiliem, que nos amparem ali também. E é muito difícil. Como é que nós vamos fazer isso? Através da prece, através da oração, através de manter um pensamento sempre voltado à caridade. Isso não quer dizer que nós tenhamos que voltar ao período gótico, né? Você já ouviu falar do período gótico, em que você tinha que olhar para Deus, cantar para Deus, mas você não podia sorrir, não podia sentir prazer, você não podia fazer nada, né? Você tinha que ficar fechado naquela coisa ali. E não é isso que a espiritualidade quer. Ela quer, sim, que nós possamos viver, mas com muita sabedoria. E uma das técnicas, né, que eu tenho usado muito é justamente a da concentração. Porque quando eu me concentro, eu estou indo para o centro, eu estou indo para dentro de mim. E ali eu consigo abrir um canal para buscar tudo que a espiritualidade tem para me oferecer. E sempre estando consciente de que a mediunidade faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. E o primeiro passo que a gente já deu é o frequentar uma instituição, para que ali a gente tenha acesso ao estudo. Mas nós temos que prosseguir sempre com muita determinação, com muita fé, muita dedicação, estudando sempre e sempre se colocando ao serviço do bem. É fácil? Não é. E eu muitas vezes fazia uma coisa que eu fazia inconsciente, que era julgar. Então, às vezes eu via assim, nossa, aquele irmão ali trabalha com mentor, o mentor é fantástico, né? As pessoas entram lá, saem outra. Mas aqui fora esse irmão é tão desregrado, é uma pessoa que a gente vê que guarda ódio, guarda rancor, né? Ah, eu não falo com fulano, não, aquela pessoa ali não chego nem perto, quando vai ter o trabalho mediúnico, ela fica num canto, eu fico no outro, né? E aí eu pergunto, como seria o trabalho dos mentores com esse irmão se ele acolhesse o outro e colocasse num bom lugar no coração? Qual seria a vibração? Olha o quanto que a gente poderia fazer, o quanto que a gente poderia mudar o outro. E aí vem muito a questão da disciplina, né? E essa disciplina, nós temos que agregar muito ela aqui. E uma das formas que a gente fere esse trabalho mediúnico é através do pensamento. O Emmanuel, ele fala, nossos pensamentos são paredes onde nos enclausuramos, ou asas que nos libertam. Como pensas, viverás. E a forma como você pensa é a forma como você vive. É a forma como você é encaminhado para a espiritualidade. Então, irmãos, é preciso muita disciplina, é preciso perdoar. Eu não gosto nem muito da palavra perdoar, porque através dos conhecimentos que eu tenho da constelação familiar, né, quando tem duas pessoas aqui e uma sofre alguma coisa, ela vem aqui para baixo e a outra fica grande. Então, quando eu falo, me perdoa, eu estou muito submisso aqui. E eu enalteço a outra pessoa como eu perdoo você. Então eu perdoei aquela pessoa. E aí eu venho
para vaidade muito grande aqui. Sendo que há algo muito simples que a gente pode fazer. É olhar e falar assim, irmão, irmã, fulano, fulano, eu sinto muito pelo que eu te fiz. Do fundo do meu coração eu realmente sinto. E aí nós estamos em grau de igualdade. Não existe maior ou menor. Né? Nós estamos aqui iguais. E é assim que nós andamos na vida, nós temos que andar iguais. Então, não é porque eu trabalho com um mentor que faz várias curas que eu sou o melhor médium. Né? Não é porque às vezes eu estou lá na sala de passe e eu não estou fazendo nada. Ninguém está ali por acaso. E eu estava assistindo uma palestra de até esqueci o nome dele agora, sinto muito por isso, mas ele falava que todos na casa espíritas tinham que ter o estudo para serem médiuns passistas. Todos, sem exceção. Por quê? Às vezes a gente não tem a mediunidade extensiva, né? Da psicofonia, da materialização, enfim. Mas todos nós somos médiuns. E o passe é uma arma poderosíssima. Imagine de madrugada um casal novo com um filho que começa a chorar, a sentir dor, não tem como sair procurar auxílio, não tem para quem ligar, mas se eles tiverem o conhecimento do que é dar um passe, olha quanto que eles iam amenizar o sofrimento da criança, a insegurança e a ansiedade dos pais. E a primeira coisa que eu fiz dentro da casa espírita foi, eu quero aprender a dar um passe. E eu dei um passe. Eu aprendi isso. E aí, às vezes, você vai para outras casas espíritas e aí o pessoal, não, esse passe aí está errado. Olha, esse movimento não é assim não, tá? Tem que ser assim. E aí eu perguntei para uma pessoa que está discutindo sobre isso, eu falei assim, e se o mentor espiritual, em vez de fazer assim, ele quer fazer assim? E aí, onde é que entra, né, a espiritualidade aí, onde que entra o trabalho desse mentor? Porque nós médiuns desconhecemos que os espíritos de luz fazem. Nós estamos aí só na condição de servir. E aí eu falei assim, então é muito fácil a gente criar regras. Tem que ter a regra para que tenha disciplina. Isso é fato. Mas toda regra tem exceção. E a espiritualidade, então, a gente não tem nem o que questionar. Porque, igual a palestra estava feita de uma maneira, eles distorceram tudo. Falaram, não é isso. Hoje não é essa palestra que você está pensando. Hoje você não vai falar para um monte de pessoas. Hoje você vai tocar corações através de nós. Então, eu não sou nada aqui. Eu me vejo nessa condição de não ser nada. E o não ser nada é bom. Né? Porque eu simplesmente canalizo e passo. E agradeço. Canalizo, passo e agradeço. E com isso eu vou aprendendo. E a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, quando a gente pensa assim numa sala de passe, né, é legal a gente pensar numa condição de uma sala cirúrgica, né, onde nós temos o paciente a ser tratado, mas ali nós temos o médium passista, temos o médium esclarecedor, temos o médium dialogador e temos os médiuns de sustentação. Todos nós fazemos parte, todos nós temos a força espiritual que precisa para aquele momento. Então não é porque eu trabalho com o mentor fulano de tal que eu sou a melhor pessoa do mundo. Não é porque eu tenho a preta velha tal que faz fila para consultar com ela que eu sou o melhor médium do mundo. Não é porque eu tenho um Exu aqui que abre o caminho de todo mundo e todo mundo pede, eu sou o melhor médium do mundo. Na verdade, né, a banda fala muito isso. O médium é aquele que mais precisa. E se você trabalha com aquele espírito, você foi acolhido por ele, é porque você tem que se curar primeiro. Você tem que trabalhar em você primeiro. Mas muitas das vezes a gente se envaidece por causa das perturbações, a gente cria fascinação, porque a gente está desenvolvendo e está indo, e aí a gente vai para a subjugação.
Chega um momento que nós queremos ser maior do que o mentor, a espiritualidade, os espíritos de luz que estão trabalhando com a gente. Nosso ego sai do ego porque ego é bom. Quando fala assim, você tem que matar o ego, isso é mentira. Se você matar o ego, você deixa de viver. Mas quando vira ismo, egoísmo, egocentrismo, aí é uma doença. Aí nós temos que voltar aqui para o ego, negociar com ele, olha, vamos trabalhar assim, eu vou até onde me cabe, e a partir dali eu deixo para os que têm mais força do que eu, né? E é sempre bom a gente estar mantendo a sintonia com a espiritualidade, né? Estar sempre em oração, estar sempre em prece. E uma coisa que eu fazia muito, né? E eu vou trazer mais para o lado da Umbanda agora, né? Quando estava ali assessorando um preto velho, né? E aí eles faziam, antigamente, né? Mas agora nem tanto, fazia o tal das puxadas, né? Que vinha aquele obsessor ali num outro médium e falava o que queria. E aquilo me revoltava. Eu falava assim, gente, por que ele fez isso? Por que está aqui? Por que atrapalha a vida dos outros? E aí um belo dia, num desdobramento que eu tive, foi me mostrado uma cena parecida, e aí, nesse local que eu estava, o espírito perguntou assim para mim, o que você faria numa situação dessa com esse irmãozinho obsessor que está aqui? E aí eu falei assim, eu não gosto nem de ver. Para mim, vai ficar lá no umbral, vai ficar onde está e está tudo certo. E aí ele falou assim, pois é, irmão, qual é a maior força do mundo? E aí eu olhei para ele e falei assim, é força espiritual? Bem baixinho, né? Porque eu não sabia o que era. Aí ele falou assim, não, é a força do amor. O que o grande mestre Cristo nos traz? Ame a teu próximo como a ti mesmo. E isso se estende a tudo. E às vezes o médium escolhe quem ele quer atender, ele escolhe para quem ele quer fazer a oração, para quem quer fazer a prece, para quem quer fazer um pedido. Isso não cabe a nós. É tão fácil olhar para o nosso pior inimigo e falar para ele, olha, sinto muito se eu sinto isso por você. E pede a espiritualidade que emane luz, emane energia, para que aquela pessoa possa sair daquela sombra profunda e vir para a luz para trazer o equilíbrio para as coisas acontecerem. E certa feita, num momento de oração que eu estava passando por um período muito complicado na minha vida, é a hora que eu ajoelhei, que eu botei minha cabeça no chão e eu falei assim, Deus Pai, opera um milagre em mim, para que saia de mim todo esse sentimento que está me corroendo aqui e que está me fazendo mal. E aí, uma grande luz apareceu na minha frente e falou assim, pede perdão ao seu obsessor. E aí eu falei assim, mas como é que eu vou perdoar um obsessor, gente? E naquele momento, eu entrei numa profunda meditação naquela hora, e eu pude visualizar aquele obsessor que estava do meu lado, eu pude falar para ele, olha, me perdoa se eu te fiz alguma coisa nessa vida ou na minha vida passada. Não importa em qual foi o tempo, mas eu peço muito para você perdão, me perdoa. E eu desejo muito, muito que você caminhe para a espiritualidade e que você possa me perdoar também. Nesse momento, aquilo tudo que eu estava sentindo foi se esvaindo, foi sugado de dentro de mim. Eu pude olhar para aquele irmãozinho obsessor sorrindo, com uma outra aparência, numa outra vibração. E aquilo me fez um bem tão grande, que até hoje nas minhas preces eu falo gratidão, Senhor, por ter me dado a oportunidade de olhar por aquele irmão que andava comigo acorrentado há muitos anos, e ele possa seguir o caminho dele, possa ir para a luz, possa buscar algo que vá trazer para ele ali. E esse estudo,
o que a gente traz é justamente isso. Como que nós devemos agir dentro da mediunidade, dentro do nosso trabalho que a gente se propôs a fazer, não aqui, mas lá no nosso planejamento encarnatório. É olhar para isso, para evoluir, mas é olhar e saber que nós temos um compromisso muito sério com a mediunidade. Não é nem com a mediunidade, porque isso é uma faculdade nossa, mas com a espiritualidade. Que nós temos algo a aprender e curar dentro de nós primeiro. Nós temos que ter a humildade de se dedicar ao trabalho, de não se enaltecer, a humildade de quando estivermos no trabalho espírita, nos recolhemos em silêncio, mas não o silêncio do local, não o silêncio da sala de passe, mas o nosso silêncio. Nós possamos ir para o nosso deserto. Paulo de Tarso foi para o deserto. Jesus se batizou, passou 3 dias no deserto, depois ele foi 40 dias para o deserto. E uma coisa que eu aprendi com o Rossando Klinger, né? Quando você vai para o deserto, ninguém vai com você. Nem o seu pior inimigo quer ir com você. Porque lá você não vai ter quem xingar, você não vai ter quem sentir ódio, você não vai ter nada que venha do externo e nem vai tirar nada interno seu para o outro. Quando nós vamos para o deserto, nem Deus vai com a gente, porque Ele está lá nos esperando. E quando nós vamos para o deserto do silêncio da nossa alma, do nosso espírito, é porque Deus está ali. E Jesus falou, vós sois deuses. Se tiver fé do tamanho de uma mostarda, um grãozinho de mostarda, vocês podem fazer o que eu faço. Mas nós estamos no planeta Terra, nós estamos agora passando por esse mundo de transição, e é muito errôneo para nós que estamos aqui acreditarmos que a transição vai ser boa para nós. Que a transição, ela vai trazer algo para nós que nós vamos se beneficiar, pelo contrário. São os que estão chegando agora nesse mundo que vão se beneficiar disso. O que nós temos que fazer é prepará-los para olhar para isso com muito respeito, muita honra e muita reverência. Nós temos que desenvolver o compromisso com os espíritos e consulentes. Marcou a reunião, marcou aquele dia, é a hora que vai dar tudo errado. Você vai bater com o carro, vai chegar gente inoportuna, vai vir um monte de coisa. Então, a reunião mediúnica, ela começa 48 horas antes, né? E aí eu perguntava, 48 horas, sem carne vermelha, sem sexo, nossa, né? Para que isso? Até que um dia foi me esclarecido, por que do sexo? Porque eu vou precisar de toda aquela energia para que ela seja voltada para a caridade e para o tratamento. E é uma energia que eu não posso desperdiçar. A carne vermelha, porque eu vou chegar pesado, sonolento, eu vou estar sem força para poder estar atuando ali. Não que seja proibido, não é nada proibido, mas tem o porquê das coisas, e a gente tem que procurar entender isso. Nós temos que olhar para a nossa boa vontade de poder estar lá com os irmãos, de querer se doar, e também de levar o entendimento de que eu não estou indo só para tratar alguém, mas eu estou indo primeiramente para me tratar. Desenvolver esse amor por essa tarefa abraçada, não tornar isso um peso. Eu tenho que ir hoje. Se eu não for, Jesus vai me castigar. Se eu não for, Preta Velha vai me puxar a orelha, né? Algum vai me derrubar lá na frente. Né? E uma coisa que eu sempre falo para os jovens, nos estudos que a gente tem, o dia que a espiritualidade tirar alguma coisa sua, te machucar, te derrubar, ele deixa de ser divino. Ou seja, somos nós que se afastamos, não são eles. Que nós possamos olhar muito para as nossas imperfeições. E eu adotei um exercício muito simples de se fazer. No final do dia, eu faço uma lista de tudo aquilo em que eu não fui bom. Né? Aquilo que eu não almejei, que eu não consegui fazer, aquela palavra que eu falei,
e aí eu começo a me trabalhar para que no outro dia eu não cometa aquilo. Né? Então, eu tenho vários amigos espíritas e que trabalham com a mediunidade e que xingam, falam palavrão e que discutem, e que... Aí eu falo, irmãos, faça o exercício da autorreflexão, respira fundo. Primeira coisa, corte o que é ruim de você. Falar um palavrão não vai resolver todos os seus problemas, pelo contrário, te afasta da espiritualidade. E olhar para a imperfeição é para as mínimas coisas. Então, se eu gosto de falar um PQP da vida, eu vou trocar, né? Então, eu falei, e a pessoa falou, eu vou trocar pelo quê? Eu falei, quando via, você mudava assim, Miguel, ai, Miguel, Mentor X, vem cá, Mentor X, né? Mentor oriental, vem trazendo essas forças dos mentores, né? Ou então fala, minha preta velha, e aí você vai se curando daquilo que está ali. E com isso, nós vamos tendo a nossa melhora pessoal, a gente vai se tornando cada vez melhor. E é isso que a gente precisa fazer. Então, você, qualquer um, né, na qualidade de médium, abraçar essa mediunidade, se doar a ela e usar sempre, né, eu digo assim, as pérolas da coerência. Seja coerente com tudo. Não quer dizer que eu sendo médium, eu vou ser sempre bonzinho, eu vou ser aquilo que vai trazer tudo de bom, e vou ser paz e amor. Nem os hippies não são assim, né? Nem os indianos, e todo mundo tem o seu momento de extravasar, de botar algo para fora, mas bote com sabedoria, bote no lugar certo. Saiba trazer a espiritualidade para perto de você, e vamos olhar para o trabalho espiritual não como uma obrigação, mas como uma dádiva. É a oportunidade que nós estamos tendo de nos curar. E quando você se coloca na situação, né, de cura, de que você tem que curar você primeiro, você vai melhorando cada vez mais para o outro. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer.